Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre retas e planos. Vamos falar sobre os ângulos entre retas e planos. Vamos nessa? Primeiramente, vamos estudar o ângulo entre retas. Então, se as retas se interceptam, então elas determinam quatro ângulos, 2 a 2 opostos pelo vértice. Então, reta R1, reta R2, dois ângulos opostos pelo vértice que são iguais e dois ângulos opostos pelo vértice que são iguais, ok? É definido que o ângulo entre as retas R1 e R2 vai ser sempre o menor desses ângulos. Ou seja, no nosso caso aqui é o ângulo vermelho, que eu chamei de θ, ok? Bom, agora, se as retas R1 e R2 são retas reversas, então por um ponto P de R1 passa uma reta R'2 que é paralela a R2. Então, R1 e R2 são retas reversas. Eu consigo uma reta paralela a R2 que passa por um ponto do quê? Da minha R1. E aí, o ângulo entre R1 e a R2 vai ser definido como sendo o ângulo entre R1 e R'2. Ou seja, vai ser esse ângulo θ, ok? Dessa forma, considere duas retas quaisquer. R1 como sendo P igual a P1 mais TU, R2 como sendo P igual a P2 mais SV, certo? É definido que o cosseno do ângulo entre R1 e R2 é o módulo do cosseno de θ, ou seja, é o módulo do escalar do vetor U por vetor V sobre norma de U, norma de V, onde esse U e V são os vetores diretores de R e S, respectivamente. Então vamos entender da onde veio essa construção desse cosseno. Então aqui, tenho a reta R1 e R2, o vetor diretor da R1 que é o U e o vetor diretor da R2 que é o V. Observem aqui que o ângulo θ da reta R1 e R2 é exatamente o quê? É exatamente o ângulo entre U e V. Então a gente sabe calcular o ângulo entre U e V, que é o quê? É o cosseno de U, ou cosseno de θ, é igual produto escalar entre U e V sobre norma de U, norma de V, ok? Porém, a nossa fórmula de ângulo está falando que é em módulo. Por que é em módulo, pessoal? Pelo seguinte fato, se o vetor U foi esse e o vetor V foi esse, o que vai acontecer? Quando você calcular o ângulo entre U e V, vai dar o ângulo alfa, ok? E aí não é o menor deles. Porém, tem uma propriedade que fala o quê? Que o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Ou seja, é o mesmo valor, porém com sinal contrário. E quem que é o 180 menos alfa? É exatamente quem? O θ, certo? Ou seja, pessoal, o que nós estamos falando? Se a gente considerar em módulo, não importa então, a gente sempre vai estar trabalhando o quê? A gente vai chegar no valor do θ, ok? Então, por isso que o ângulo, para calcular o ângulo entre R1 e R2, a gente vai falar que é o cosseno do ângulo é igual ao módulo do produto escalar do vetor diretor da reta R1, né? O vetor diretor da R2 sobre norma do vetor diretor da R1 vezes a norma do vetor diretor da R2, ok? Vamos ver um exemplo. Ache a medida em radianos do ângulo entre as retas R e S. Bom, pessoal, precisamos conhecer então os vetores diretores. Quem que é o vetor diretor da R? É 0, 1 e menos 1. Quem que é o vetor diretor da S? Ainda não sei. Então, nós vamos ter que reorganizar o quê? Essa equação. Bom, como aqui nós temos uma equação, e eu sei que x menos 1 é igual a y e z é igual a 4, se eu chamar o x de t, o que vai acontecer? A gente vai ter y igual a t menos 1 e z igual a 4. Ou seja, a equação S vai ser reescrita assim. S igual a x igual a t, y igual a t menos 1 e z igual a 4. Ou seja, essa daqui é as equações paramétricas da reta S. Voltando para a equação vetorial, nós temos o quê? Que S vai ser x igual ao ponto 0, menos 1 e 4, mais o t vezes 1, 1, 0. Logo, quem que é o vetor diretor da reta S? É o 1, 1, 0, ok? Agora, então o cosseno do ângulo entre as retas R e S é módulo do vetor diretor da R vezes o vetor diretor da S sobre a norma do R vezes a norma do S. Então vamos lá, o vetor
diretor da R é 0, 1 e menos 1. O da S é 1, 1, 0. Então, o produto escalar deles, módulo do produto escalar, sobre a norma de R é 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. A norma do vetor S é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Bom, fazendo o produto escalar, temos 0, 1, mais 0, ok? Fazendo a norma, vai dar o quê? 1 mais 1, 2. Então, dá raiz quadrada de 2. 1 quadrado mais 1 quadrado, então vai dar 2. Então, vai dar raiz quadrada de 2. Então, 0 mais 1 mais 0 dá 1. Módulo de 1, 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Ok até aqui? Então, nós chegamos o quê? Que o cosseno do ângulo entre R e S é meio. E qual que é o ângulo em radianos cujo o valor do cosseno dá meio? É exatamente quem? Π sobre 3, que equivale a 60 graus. Ok? Agora, e ângulo entre reta e plano? Bom, para eu fazer o ângulo entre reta e plano, eu preciso da definição. O ângulo entre uma reta R e um plano π é o ângulo θ entre R e a projeção ortogonal de R sobre π. Bom, ou seja, então se eu tenho a reta R e o plano π, eu vou fazer a projeção ortogonal, aí vou chegar nessa outro pedaço de reta. E aí o ângulo formado pelos dois vai ser o ângulo entre a reta R e o plano π. Bom, mas como vamos calcular então esse ângulo? Vamos ver agora. Então, seja alfa o ângulo entre a reta R e a reta normal a π. Ixi, professor, como que é isso? Vamos ver, ó. Então, eu tinha minha reta R, a minha projeção, ok? Meu ângulo θ, que é o que eu quero encontrar. Aí eu vou lá e faço o quê? Eu faço uma reta normal ao plano, ok? Passando pela reta. Aí vai acontecer o quê? Vai formar um novo ângulo, ok? Que eu chamei de ângulo alfa. Observem que o vetor diretor dessa reta normal é o vetor normal do plano, ok? Bom, agora pessoal, aqui nós temos duas retas, não temos? Se nós temos duas retas, o que nós podemos fazer? Calcular o ângulo alfa, não é? Como que a gente calcula? O cosseno de alfa é igual ao módulo do R, que é o vetor diretor da R, vezes do vetor diretor do plano, sobre, né, norma de R e norma de N. Ok? Até aí? Porém, pessoal, nós temos uma propriedade. Observem aqui, ó, que alfa mais θ dá o quê? Dá 90 graus, porque essa daqui, ó, é perpendicular e essa daqui está no plano. Ou seja, então eu sei que alfa mais θ é igual a 90. E observem o quê? Que o seno de θ é a mesma coisa de fazer o seno de 90 menos alfa, ok? Já que alfa mais θ é 90, o θ é igual a 90 menos alfa. Só que seno de 90 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. E o cosseno de alfa a gente sabe que é o quê? Que é o módulo do R escalar com N sobre norma de R e norma de N, ok? Dessa forma, o ângulo entre uma reta R e um plano π é o quê? É o θ cujo seno de θ é igual ao módulo do produto escalar entre R e N sobre norma de R vezes norma de N. Onde o R é o vetor diretor de R e o N é o vetor normal a π. Ou seja, pessoal, quando a gente vai calcular ângulos entre retas, a gente vai usar o quê? O cosseno, né, do módulo do produto escalar entre os vetores diretores sobre a norma de cada um dos vetores diretores. Quando a gente trabalha com o ângulo entre reta e plano, ao invés de ser o cosseno, a gente está calculando o quê? Usando o seno, ok? Mas observem, ó, e aí a gente vai usar o quê? Os vetores diretores que nós conhecemos, que é o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano, ok? Vamos ver um exemplo. Ache a medida em radianos do ângulo entre a reta R e o plano π. Então vamos lá, quem que é o vetor diretor da reta R? É menos 1 e 0. Quem que é o vetor normal ao plano π? É 0, porque não tem o x, 1 do y e 1 do z. Ok? Então é 0, 1 e 1. Bom, então o ângulo entre R e π é dado pelo quê? É o θ, cujo o seno de θ é igual ao módulo do produto escalar entre R e N sobre norma de R vezes norma de N. Então vamos lá. Então eu tenho que o R é menos 1, 0 e o N é 0, 1, 1. Ok?
A norma do R é menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado dentro da raiz. A norma do N é raiz de 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então vamos lá, fazendo o produto escalar, menos 1 vezes 0, 0, menos 1 vezes 1, menos 1, e 0 vezes 1, 0. A norma vai dar 1 mais 0, ou seja, vai dar raiz de 2. Aqui também vai dar 0, 1 e 1, ou seja, vai dar raiz de 2. 0 menos 1 mais 0 dá menos 1. Como está em módulo, vai dar 1. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Ou seja, o seno do θ, ou seja, o seno do ângulo entre a reta R e o plano π é meio. Se o seno é meio, qual que é o ângulo cujo seno é meio? O ângulo é π sobre 6 radianos, o que equivale a 30 graus, ok? E agora, falta o ângulo entre planos. Então vamos lá, o ângulo entre dois planos π1 e π2 é o ângulo θ entre duas retas R1 e R2 perpendiculares a π1 e π2, respectivamente. Então vamos lá, ó, eu tenho o plano π1, plano π2, aí eu vou lá, faço uma reta perpendicular ao plano π1, faço uma reta perpendicular ao plano π2. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um ângulo entre essas duas retas. Esse ângulo é o ângulo que? Entre os planos. Só que observem aqui, tenho duas retas. A gente sabe então que o cosseno do θ é o quê? É o módulo do vetor diretor dessa reta por esse escalar com esse vetor diretor sobre norma do vetor diretor da reta 1 sobre a norma do vetor da reta sobre a norma do vetor diretor da reta 2. Quem são os vetores diretores? É exatamente quem? Já que as retas são perpendiculares aos planos, são exatamente quem? São exatamente os vetores normais. Ou seja, calcular o ângulo entre dois planos é o quê? É o θ, cujo cosseno do θ vai ser igual a quê? Ao módulo do produto escalar entre N1 e N2 sobre norma de N1 vezes norma de N2, onde N1 é o vetor normal a π1 e N2 vetor normal a π2. Ok? Então, pessoal, aqui ó, dessa parte sempre é da mesma forma. O que muda é antes. Então, para ângulos entre retas e ângulos entre planos, a gente usa o cosseno. E ângulo entre reta e plano, a gente usa o seno, ok? E sempre utiliza os vetores que a gente conhece. No caso de reta, vetor diretor. No caso de plano, vetor normal, ok? Então, vamos lá. Então, acha a medida em radianos do ângulo entre os planos π1 e π2. Então, vamos lá. Quem que é o vetor normal ao plano π1? É 1, 1 e 1. Quem que é o vetor normal ao plano π2? Menos 1, 1 e 0, ok? Então, ó, 1, 1 é o normal a π1. Menos 1, 1 e 0 é o vetor normal a π2. Então, vamos lá. Então, o ângulo entre eles é o cosseno de θ, cujo resultado vai dar o módulo de N1 escalar com N2 sobre norma de N1 vezes norma de N2. Então, vamos lá. O N1 é 1, 1, o N2 menos 1, 1 e 0. Agora, a norma de N1 é raiz quadrada de 1 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado. A norma de N2 é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 quadrado mais 0 ao quadrado. Fazendo o produto escalar, 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 0, 0. 1 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado dá 3. Então, a norma dá raiz de 3. Aqui, a norma vai dar raiz de 2. Menos 1 mais 1 mais 0 dá 0. Módulo de 0 é 0. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. E 0 sobre raiz de 6 dá 0. Ou seja, o ângulo entre os planos é o quê? É o θ, cujo cosseno de θ é 0. Qual ângulo que tem cosseno de θ igual a 0? É exatamente o quê? O π sobre 2. Ou seja, o ângulo entre esses vetores é π sobre 2. Ou seja, eles são planos o quê? Perpendiculares, certo? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhem o canal e não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.